acham que então o Sol é muito grande? Muito claro. Né? Nessa escala, se a gente aproximasse a Terra bem perto do Sol, de que tamanho ela seria? Pequena, né? Grão de arroz, menor. Ao Sol, né? Essa coisinha também tem muita importância. E a gente gira em torno dele, né? Vai saber. A Terra, a definição do que o Mohan dá lá. A Terra é um pequeno planeta nesse universo inteiro do sistema solar. Somos insignificantes, ó. Estamos aqui dentro, como um acidente histórico. Eu acho que se a gente aprendesse isso, muita da nossa arrogância acabaria, viu? Dizer para o aluno, para o professor, vocês estão aqui, ó, nesse lugarzinho, só isso. Já pensou o Big Bang da Terra? Nossa, Big Bang não. Vai acontecer mais um, sabia? Buraco negro. Buraco negro. Provavelmente do nada, o nada começou a girar, foi girando em volta do Sol, fez uma explosão, se inchou tudo, daí virou os planetas, daí foram criando os planetas. Vocês acham que a Terra é muito importante ou a Terra é uma coisa só pequenininha? É pequenininho. É pequena, mas é muito importante. É o quinto maior planeta, né? Esse é um dos planetas que dá pra viver. Tem outro que foi descoberto, só que é 50 anos luz daqui. Conhecer o humano não é separá-lo do universo, mas situá-lo nele. Todo conhecimento, para ser pertinente, deve contextualizar seu objeto. Quem somos nós é inseparável de onde estamos, de onde viemos, para onde vamos. Esta afirmação está no livro A Cabeça Bem Feita, do filósofo, sociólogo, antropólogo e historiador francês Edgar Morin. Em sua obra, o pensador propõe uma reforma no pensamento, uma mudança que transforme radicalmente a maneira de pensar, ensinar e aprender. Morin defende a valorização de um conhecimento não fragmentado, que permita que homens e mulheres enxerguem o mundo e a humanidade de maneira contextualizada, abrangente e completa. Essa transformação na maneira de pensar faria com que o aluno se entendesse parte de um sistema. Mas será que o aluno de hoje conseguiria fazer tamanha abstração? Silvio Galo, professor da Faculdade de Educação e do Departamento de Filosofia e História da Educação da Unicamp, coloca um problema que é anterior a esse. O aluno mal consegue fazer a conexão entre o que aprende em cada uma das diferentes disciplinas. Nós, professores, ensinamos a nossa disciplina partindo do princípio de que o estudante vai depois fazer as interligações entre as várias disciplinas. E aí o que a gente começa a perceber na escola? Que o estudante não faz essa interligação, né? E a gente começa então a criticar o processo educativo pelo fato dele ser um processo educativo compartimentalizado e que o estudante não consegue relacionar os conhecimentos que ele aprende numa disciplina com os conhecimentos que ele aprende em outra disciplina. Matemática, que é o que vai ter hoje. É língua portuguesa. Às vezes eu até me confundo com o professor, porque de tanto professor que tem. Aí a gente cria aquela imagem das gavetas, né? Como se a escola transformasse a mente da criança em um conjunto de gavetinhas, cada gaveta é uma disciplina, então na aula de história ele abre a gavetinha da história, enche dos conhecimentos de história, terminou a aula de história ele fecha, abre a gavetinha da matemática, enche de conhecimentos de matemática, fecha e assim por diante. E ele não consegue relacionar os conhecimentos que ele aprende na matemática com os conhecimentos que ele aprendeu na aula de história. A maior função dos substantivos é dar nome às coisas. E é inegável que a escola moderna foi muito bem sucedida, né? Tem sido até aqui muito bem sucedida, embora a gente possa produzir uma série de críticas a ela, mas nós não podemos deixar de reconhecer, né, o quão eficiente foi a escola moderna, né, nesse processo de ensino, né, e de aprendizagem.
O problema é que nós chegamos a um determinado momento em que a humanidade começou a se deparar com problemas que esse conhecimento compartimentalizado não conseguia resolver. Por exemplo, um problema ecológico. Esse desequilíbrio aconteceu, né, uma substância química lá que acabou matando os sapos. Como é que você pensa num problema de degradação ambiental? Você não tem uma única ciência que consiga nos dar as respostas em relação a esse problema. Mesmo a própria ecologia se desenvolvendo como uma ciência autônoma, mas a ecologia só não consegue dar conta de compreender esse problema. Ela precisa da contribuição de outras disciplinas. Para compreender esses problemas que Silvio Galo aponta, Morin propõe um ensino que rompa com a separação rigorosa entre as disciplinas, num programa que ele chama de transdisciplinar. La transdisciplinarité signifie que non seulement les disciplines collaborent entre elles pour un projet de connaissances commun, mais signifie aussi qu'il y a un mode de pensée organisateur qui puisse traverser les disciplines et qui puisse en quelque sorte donner une unité. Não é você acabar com a disciplina, porque é impossível você deixar de dividir as coisas em disciplinas. Você vai além da disciplina. Por exemplo, você pode ser um bioquímico, mas ao mesmo tempo você ser um filósofo. Edgar de Assis Carvalho é professor de antropologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos da Complexidade, também da PUC São Paulo, e livre docente pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Se você pensar bem, os grandes pensadores foram todos transdisciplinares. Pegue o Einstein, por exemplo. O Einstein não é apenas o cara que descobriu o princípio da relatividade geral. Ao contrário, ele foi um filósofo envolvido nas questões da paz, da educação, etc. Quanto mais rápido você vai, mais devagar o tempo passa. Para a gente ser feliz, a gente não precisa ir tão rápido. A vida, meu querido, é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é só a gente continuar se mexendo. É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo. Pensamento complexo? É algo assim meio difícil de explicar. Um viés mais psicológico, a gente pode pensar em complexo de superioridade, complexo de inferioridade. Complexo é uma coisa que não é simples. Uma coisa difícil de ser resolvida, é isso? Algo que é maior do que a soma das partes. Uma interação entre elementos onde você não... Só analisando os elementos você não consegue chegar a uma descrição completa de um sistema. Ah, essa última resposta lembra o que Morin chama de pensamento complexo. O complexo, ele, nos termos do Morin, se opõe ao simplismo. Indo um pouquinho mais adiante, é aquilo que engloba em várias dimensões, seja espaço-temporais, diferentes realidades, mas não como uma soma só, nas suas interações com unidade. Então vamos dar um exemplo agora, né? Nós estamos aqui interagindo com árvores, com várias pessoas passando, com formigas no nosso pé, tem várias realidades e a gente não está se trombando uns nos outros, as coisas não estão caindo na nossa cabeça. Há uma integração entre sistemas com várias histórias. A história da formiga tem uma temporalidade muito distinta da minha. A minha, da sua, da árvore, mas nós nos integramos. E essa integração sistêmica é a característica dos sistemas complexos.